Alô? Alô? Bom, pessoal, boa tarde. Nós vamos continuar aqui com esse assunto. Eu vou dar continuidade ao assunto do Flávio. O Flávio falou a respeito da linguagem, né, da manipulação da linguagem, né, como forma de formar mentes. E eu vou pegar esse mesmo assunto do Flávio e vou colocar esse assunto um pouquinho mais específico para o campo do direito. Sei que nós temos muitos estudantes de direito aqui, alguns já vieram falar comigo ali fora. Então, vamos trazer esse assunto, né, para dentro do direito. Antes, eu vou dar mais um boa tarde efusivo, boa tarde a todos no masculino. Tá? Não é boa tarde a todos e todas, ou melhor, a todas e todos. Tá certo? Todos já engloba a todos nós, todo mundo entendeu? Então, se nós estamos falando sobre linguagem, então eu vou começar o boa tarde de forma correta, né? Com a linguagem correta, como tem que ser. Boa tarde a todos. Tá? Então, vamos lá. O que está acontecendo no direito hoje em dia? A gente está vendo aí uma grande inoculação de ideias progressistas de forma muito sutil. E o que acontece? O pessoal do direito entra na faculdade ali com 18 anos, 19 anos, uma molecada, e chega o professor, que também já foi formado nessas bases, e começa a inocular certas ideias, e daqui a pouco aquela estudantada de direito está replicando coisas, está falando coisa sem nem entender a origem das suas ideias. E muito dessas ideias acabam sendo inoculadas por meio da linguagem. E ninguém percebe, porque é uma maneira muito sutil de moldar mentes, e não só moldar mentes, de moldar corações também. Então, muito dessa ideologia progressista está entrando não só por meio da legislação de um país, mas também por meio de decisões judiciais. Então, todos nós acabamos submetidos a ideias de meia dúzia de burocratas do direito, em detrimento dos legisladores, que são as pessoas que estão ali, que têm a função realmente de estabelecerem as leis que vão entrar em vigor em um determinado país. Então, por meio do direito, nós estamos vendo essa usurpação das mentes e do ideal de um povo. Então, o povo acaba votando num deputado, votando num senador, e acaba que a norma que vai viger todo aquele Estado não vai ser aquela norma feita pelo Legislativo, vai ser a norma que foi interpretada pelo Poder Judiciário. Esse poder que acabou, no final das contas, usurpando o Poder Legislativo e muitas vezes até mesmo o Poder Executivo. Como é que a semântica, essa questão da linguagem, a semântica seria o estudo do significado das coisas. Como é que essa questão da linguagem, da semântica, acaba sendo trazida nessa ótica para o direito? Como eu falei, leis e decisões judiciais acabam pegando esse viés e inoculando. E eu vou dar alguns exemplos de como isso está ocorrendo. E quem é estudante de direito aqui vai perceber, e eu espero que vocês passem a ter aquele olho clínico para perceber quando vocês vão estar diante de uma lei que contém algum elemento de progressismo, de militância progressista. E isso a gente está vendo demais. Daqui a pouco vocês vão ter olho clínico para enxergar e para fazer as determinadas críticas. Nós temos, na minha opinião, a maior lei em matéria de linguagem progressista que nós temos no Brasil, pelo menos que eu identifico, ou uma das maiores, seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Né? Aliás, essa sigla é bem representativa do que é esta lei para o Brasil. O ECA. Então, o ECA, ele traz alguns elementos muito claros dessa militância. E conforme você lê a lei, isso está na lei, então isso deve ser uma coisa boa. Né? Vamos aplicar, ainda que você, como eu, como várias pessoas aqui, identifiquem coisas ruins nessa lei, enfim, é a lei que está em vigor. E eu vou dar alguns exemplos de algumas
palavras que aparecem no ECA, né, ECA, que nós somos obrigados a engolir, tá certo? O menor, diferentemente do adulto, ele não pratica um crime, vocês sabiam? Ele pratica, olha que bonito, um ato infracional. Tá certo? Se você falar, o menor praticou um crime, já aparece um advogado, olha para você, não é crime, é ato infracional. Mas, enfim, ato infracional é um crime com outras palavras. Com palavras bonitas, é um eufemismo para crime, para não dizer que o menor praticou um crime, coitadinho. Né? Ele não pode praticar crime, é só um ato infracional. Às vezes um estupro seguido de morte, um mero ato infracional. Tá certo? Isso está na lei. Isso não é invenção minha. O menor, repara uma coisa, quando o maior ele vai responder um processo criminal, ele é denunciado, né? A peça que abre o processo penal se chama denúncia. Só que vocês sabem qual que é o nome da peça que abre o processo penal do menor? Não é denúncia. Menor não pode ser denunciado. Denúncia é uma palavra muito pesada. O menor é apenas representado. Ele responde a uma representação e não a uma denúncia, que é uma palavra muito pesada. Então você vê que a lei o tempo todo vai pegando leve, de forma que a sociedade passa a gradativamente a enxergar o menor como sendo alguém a ser protegido. Não estou dizendo que ele não tem que ser protegido, nós temos que cuidar das nossas crianças. Mas não a criança criminosa, não vou falar infratora não. A criança criminosa, o adolescente criminoso. Então ele não é denunciado, ele é representado. Outra coisa, o menor, quando ele pratica um crime na rua, e ele é detido ali em flagrante e tal, vocês sabiam que o menor não é preso? O menor é apreendido. A palavra é essa. Apreensão em flagrante. Não é prisão em flagrante. O menor não é preso. Prisão é uma coisa muito pesada, né? Então o menor não pode ser preso. Ele é apreendido. Então, olha só que coisa ridícula. Quando chega um flagrante lá para o juiz analisar, aparece lá, auto de prisão em flagrante, do lado maior. Sabe o que chega para a gente quando é um menor? Não é auto de prisão em flagrante. É auto de apreensão em flagrante de ato infracional análogo ao crime tal. Olha a volta que é dada para não dizer que o garoto praticou um crime. Isso não é ridículo? Eu acho ridículo. É dada uma volta danada. Olha só, como a linguagem é utilizada para inocular nas nossas mentes que o menor é um anjinho, que ele não é um criminoso. E isso não sou eu que estou inventando. Isso está no ECA. Isso está no ECA. O nome é bem representativo. ECA. O menor também, ele não cumpre pena. Tá? Ele não cumpre pena. Sabe o que ele cumpre? Medida socioeducativa. Porque olha só, a lei está querendo dizer que ele não vai cumprir uma pena, ele vai ser educado. O anjinho que estuprou, esquartejou, ele não recebe uma pena, é só uma medida socioeducativa, ele vai ser educado. Então olha como a lei o tempo inteiro, ela fica inoculando na nossa mente essa visão romantizada do menor infrator, do menor criminoso. E nós, não só as pessoas do direito, como quem não é do direito, precisa saber que isso está acontecendo no âmbito das nossas leis e também no âmbito das decisões judiciais. Então, o tempo inteiro nós estamos realmente submetidos, prostrados
a essa ideologia contida nas nossas leis e nas nossas decisões. Então, na execução penal, a mesma coisa. Vamos sair aqui um pouco do ECA e vamos para a Lei de Execuções Penais, que é outra lei também bem difícil, assim, que é a progressão de regime com 1/6 da pena. Acho que isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? O sujeito pratica um crime, cumpriu 1/6, ele já está na rua, né? Então, na execução penal nós temos uma outra palavrinha também, mas essa eu até admito que ela não está na lei, mas a doutrina toda utiliza essa palavra. Sabia que os presos hoje em dia, aqueles que estão cumprindo pena, sabe como é que eles estão sendo chamados? Reeducandos. Reeducandos. Ele não é um preso, ele não é um condenado ou um sentenciado. Reeducando. A primeira coisa que eu chego, quando eu chego numa cidade diferente para trabalhar, aí chega o estagiário, chega com uma... Vê se a senhora concorda aqui com essa... Chega com a minuta da decisão, eu olho. Primeira coisa, já falo para o estagiário, troque todas as palavras de reeducandos das nossas decisões, porque eu não uso essa palavra. Eu não vou ficar aqui sujeita a essa ideologia no direito. Nós vamos usar preso. Obrigada. Então, é a primeira medida. Não vamos nos curvar a isso aqui, a essa maluquice. Preso, que dificuldade de chamar o preso de preso. O preso está preso, o que ele é? É um preso. E as pessoas estão com muita dificuldade de chamar aquilo que é do nome dela, do nome daquilo. Preso é preso, então ele é preso. Tudo bem, sentenciado, não quer chamar de preso? Sentenciado, ou condenado, ele não recebeu uma condenação. Quem recebeu uma condenação é o quê? Lamento muito. Condenado. Essa é a palavra. As pessoas estão com muita dificuldade de chamar as coisas pelo nome. E muitas vezes estão chamando até do contrário, né? Homem diz que é mulher e mulher diz que é homem, né? Fala até coisas invertidas, né? O que o Olavo de Carvalho chama de mentalidade revolucionária, né? Você acaba invertendo tudo que vê na sua frente. Então, nós temos esse problema. A Cláudia, outro dia, me falou que lá não sei se em Curitiba, tinha uma promotoria, né? A promotoria criminal passou a ser chamada de promotoria das infrações penais. Então, até o crime, eles estão deixando de chamar de crime, para chamar de infração penal. É aquela velha história da romantização do criminoso. Então, agora vamos pular aqui para as decisões judiciais. Nós estamos vendo no âmbito das decisões, inclusive decisões que vêm da nossa mais alta corte do país, que estão usando esse tipo de jargão e acaba que submete todos nós a esse tipo de entendimento. Sobre o julgamento, até o Flávio falou a respeito do aborto, teve um julgamento na STF que falava sobre o aborto até o 3º mês. Né? Não vamos nem entrar no mérito dessa decisão. Né? É claro que o Código... Qual é a lei do Brasil que trata sobre o aborto? Essa lei se chama Código Penal, correto? Está lá o aborto previsto, o crime bonitinho lá. E não fala nada de 3º mês, de 4º mês, de uma semana de 15 dias. Aborto é crime e acabou. Não tem que nenhum juiz ficar dizendo, não, até uma semana não é, até um mês não é. Isso não cabe a nós. Se tiver que modificar alguma coisa nesse sentido, quem tem que fazer isso é o legislador. É em quem nós votamos lá na urna eletrônica. Alguém aqui votou para juiz do STF? Ninguém votou. Então, não cabe ao judiciário fazer isso. Então, nesse julgamento, permitindo contra a lei, contra o Código Penal, o aborto até o 3º mês, houve um voto do ministro Barroso, em que ele usou várias dessas expressões, ele se utilizou da linguagem para inocular mesmo na mente de todo mundo como isso é bom, como o aborto é correto, como é justo, e utilizando sempre de palavras muito bonitas.
É aquela sedução que o Flávio falou. A gente é seduzido por essas palavras bonitas e quem não estiver atento, quem não estiver com o olho vivo, acaba sendo engolido por essa ideologia. Então ele utilizou várias palavras, como justificou como sendo igualdade da mulher, já que os homens não engravidam, equiparação plena de gênero, usou essa expressão também, criminalização sobre as mulheres pobres, olha aí, várias ideias sendo inoculadas na nossa mente. Falou sobre discriminação social, olha, vários jargões que compuseram essa decisão judicial. Direitos fundamentais, nem se fala, né? No Brasil tudo é direito, né? As pessoas só têm direito e ninguém quer ter dever, né? Então só se fala de direito fundamental. Quantas vezes a palavra direito aparece na Constituição e dever não aparece quase nenhuma? A mesma coisa também o Flávio citou, o feminicídio. Feminicídio foi um crime que entrou recentemente no nosso Código Penal e acaba, né, a meu ver, acaba trazendo uma discriminação como se a morte da mulher fosse mais grave do que a morte de um homem. Então, por exemplo, isso não é muito comum na legislação, por exemplo, de Portugal, não existe essa distinção. A morte de qualquer ser humano tem o mesmo peso. Então, enquanto que no Brasil houve essa distinção, em outros lugares não tem. E, a meu ver, isso não promove igualdade em nada, isso só promove desigualdade, a famosa guerra entre os sexos. Nessa mania de colocar homem contra mulher, gay contra hétero, negro contra branco, essa coisa que está destruindo o Brasil e a boa convivência entre as pessoas. Então, esse crime de feminicídio entrou também como uma forma de inocular mais essa ideia discriminatória na mente de todo mundo. Um outro julgamento, que a linguagem também foi utilizada para inocular essas ideias, foi no mais grave caso de ativismo judicial que nós tivemos no Brasil, na minha opinião, que foi o julgamento que criminalizou a homofobia, né, sem lei, violando o princípio da legalidade, que diz que todo crime, para ser um crime, ele precisa, obviamente, estar previsto em uma lei. Isso é o mínimo, né, para a gente ter o mínimo de segurança. Mas, enfim, criaram um tipo penal sem lei, né, por decisão judicial. E, por isso, eu considero que é o caso mais grave de ativismo da nossa história. Então, nesse julgamento da criminalização da homofobia, nós tivemos também vários desses jargões, né, nas decisões. No voto do ministro Celso de Mello, falou em identidade de gênero. Você vê que as expressões, vamos combinar, são expressões bonitas, não são? Não é sedutor? Identidade de gênero, não é bonito? Mas quando você vai ver o que aquilo significa na prática, aquilo ali não pode ser uma coisa boa. Né, as pessoas transgêneros, falou até em disseminação de ódio, versões tóxicas da masculinidade, falou da masculinidade tóxica no julgamento da homofobia, falou de fundamentalismos religiosos, reacionários morais, tudo isso são expressões que foram utilizadas no voto do ministro Celso de Mello no julgamento do crime da homofobia. Nós também temos, não só por parte do nosso STF, como também do nosso querido CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que também insiste em dar aquela legislada, de vez em quando, sem ser legislador. Né, nós tivemos em março de 2018, né, a decisão do STF que decidiu que as pessoas trans poderiam ir ao cartório e mudar de nome, sem decisão judicial. Diferentemente de nós mortais, que não somos trans, que precisamos ir ao judiciário se nós quisermos mudar de nome. Então, essa categoria especial de humanos, pessoas trans, diferentemente de nós, eles não precisam. Basta ele bater lá na porta do cartório, sem burocracia, que eles mudam o nome deles. Tá? Então, o CNJ foi lá, na esteira dessa decisão do STF, deu aquela legislada também, para não perder o costume, e editou o provimento 73 de 2018, que estabelece que os maiores de 18 anos podem requerer a alteração desses dados, né, do nome, preste atenção, abre aspas, a fim de readequá-los à identidade autopercebida.
olha aí de novo a linguagem sendo enfiada a nossa goela abaixo. Dessa vez nem foi pelo STF, dessa vez foi pelo CNJ. Identidade autopercebida, ou seja, do jeito que a pessoa se percebe, passa a ser a realidade. É o que o professor Olavo diz. O elemento sensorial, da sensibilidade da pessoa, passa a ocupar o espaço da própria verdade. Ou seja, o que a pessoa sente, se a pessoa se sente uma girafa ou um rinoceronte, aquilo passa a ser a verdadeira verdade. Então, nós estamos, isso é o que eles chamam de elevação do elemento sensorial à categoria de realidade. Então, isso está acontecendo também nas nossas decisões judiciais, nas nossas leis e nessas resoluções que fingem ser leis e não têm nenhuma legitimidade, mas têm caráter erga omnes, tem caráter de coercibilidade. Encerrou o tempo? Tá. Teria 1000 coisas aqui para falar sobre esse assunto, né? É um assunto bastante extenso. Mas aqui o programa acho que já está mais ou menos atrasado, então eu não vou me estender muito. Só encerrar lembrando que tudo isso que está acontecendo, todo esse linguajar, isso não é à toa, isso tem a ver com a questão do globalismo, isso vem de cima, vem dos burocratas, vem de ONU e coisas do tipo. A Agenda 2030 da ONU, né, essa iniciativa que prevê algumas metas, né, de desenvolvimento sustentável, fala de desigualdade, mudanças climáticas, toda essa coisa, todo esse linguajar é para atender esse tipo de demanda globalista. Então, a gente está sendo usado como marionete por burocratas que a gente nem conhece e muitas vezes a gente nem percebe que está sendo usado. Então, essas ideias estão sendo inoculadas, vocês podem ter certeza que tem alguém ou um grupo de pessoas querendo que sejam inoculadas mesmo. E isso acaba sendo absorvido pela nossa doutrina, pela nossa jurisprudência, pelas nossas leis. Então, eu vou terminar aqui com uma frase do professor Olavo de Carvalho, que diz o seguinte, que a coragem, ela nasce do amor ao próximo. Então, nós temos que ter coragem para sair dessa espiral do silêncio que eles colocaram a gente a fórceps. E a gente tem que quebrar essa hegemonia progressista que insistem em tentar mantê-la, mas isso já está sendo quebrado e esse simpósio aqui já é uma representação disso, já é uma representação da quebra da espiral do silêncio. Então, essa coragem de que o professor Olavo fala nasce do amor ao próximo, do amor à nossa família, do amor às próximas gerações e de amor ao nosso país. Muito obrigada. Obrigado, magistrada.